Bom, Varela, como primeira providência da minha equipe de transição, o que é que nós fizemos? Eu fui atrás dos bons exemplos do que está acontecendo no país. Às vezes você não precisa inventar a roda já existe, está ali pronta. Então eu fui conversar, por exemplo, com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para saber o que é que ele havia feito no começo da sua gestão e ele recuperou o Rio de Janeiro. O que é que nós, então, em consequência disso, já providenciamos? Uma consultoria, que é a McKinsey, de renome mundial, para nos ajudar no desenho administrativo da cidade de Salvador. Nós estamos preparando uma reforma administrativa para a cidade. Além disso, eu procurei o apoio e escolhi como coordenador do grupo de transição Paulo Soto, governador 2 vezes, um homem de competência comprovada, um quadro dos mais experientes e qualificados da vida pública. A nossa ideia na composição do governo é equilibrar 2 coisas, experiência e renovação. Então, de um lado, eu quero me aproveitar de quadros que tenham conhecimento da máquina, que possam chegar e já no primeiro dia saberem como funciona a administração pública, mas do outro lado também promover renovação, dar espaço para novas pessoas terem a oportunidade de trazer gás, oxigênio e sangue novo para a prefeitura. Você me fez uma pergunta e eu quero responder com muita objetividade. É evidente que os partidos políticos, eles participam da discussão da composição do governo. Porém, nenhum partido terá autonomia para indicar qualquer nome que seja que não ofereça o melhor trabalho para a cidade de Salvador. Primeiro, nós não vamos permitir que a prefeitura seja ocupada e loteada por partidos políticos. Segundo, mesmo quando a gente venha aproveitar um quadro partidário, não vai ser aquele quadro que o partido quiser indicar, de forma alguma. Vai passar pelo crivo criterioso, pela escolha detalhista do prefeito, que é o responsável principal pela administração da cidade. Isso. Bom, eu queria agora entrar no varejo, viu, Neto? No varejo da cidade. Por exemplo, as nossas estações de ônibus estão todas destruídas, superlotadas. Você vai de manhã, é um sofrimento. O povo, para subir no ônibus, sofre naquela fila. A mobilidade urbana, né? O trânsito também, que os ônibus também não conseguem andar com 20 km por hora. A média dos CETEPs estão 12, 11 km por hora que o ônibus anda nessa cidade, sem mobilidade urbana. Independente disso, buracos, trânsito, etc. Isso aí são medidas que me parece que nós temos que cobrar uma ação mais rápida já no início da sua gestão, que é dar mais conforto a esse povo que sofre todo dia nas nossas estações, Neto. Pois é, o problema que você aborda tem 3 grandes faces. A primeira face dele é a questão da infraestrutura da cidade. Você cita aqui, a cidade está esburacada, é verdade. Nós queremos, dentre as medidas emergenciais da prefeitura, depois de feita essa economia inicial, para sobrar dinheiro, nós queremos fazer um grande plano de tapa-buracos e de recuperação do asfalto da cidade de Salvador. Depois, você toca no outro ponto fundamental, que é o ponto da qualidade do transporte público em Salvador. E a prefeitura, até por determinação do Ministério Público, vai ter que fazer a licitação das linhas de ônibus. Vai ter que fazer uma concorrência pública para definir quem serão as empresas que vão explorar o serviço de ônibus na cidade. E o que é que eu vou fazer nessa licitação, Varela? Exigir o máximo das empresas que ganharem essa concorrência. Então, elas vão ter que recuperar todas as estações de ônibus da cidade, estação de Pirajá, estação da Lapa, estação de Mussurunga, todas as estações vão ter que ser recuperadas. Elas vão ter que garantir um investimento nos corredores exclusivos, porque o ônibus não pode disputar lugar com carro de passeio, e a nossa prioridade é o transporte público, não o transporte particular, que também é importante, mas a prioridade é o transporte público. Nós queremos rever as linhas, porque tem alguns trechos na cidade que a pessoa leva 3 horas para fazer aquele trecho, podia levar 30 minutos, pela necessidade de reorganizar as linhas de ônibus. A terceira face dessa história toda é o problema do trânsito da cidade. E o problema do trânsito passa muito por engenharia e inteligência. Eu estou abrindo conversa
com diversos técnicos no Brasil, porque eu acho que em Salvador a gente tem gente boa, mas, por exemplo, São Paulo. São Paulo é a maior megalópole da América Latina. E algumas coisas foram feitas e foram bem-sucedidas em São Paulo nessa área de engenharia de trânsito. Eu estou conversando com técnicos em São Paulo para trazer experiências para Salvador. Né? Uma das coisas, por exemplo, que aliás, a gente... Neto, todas as grandes cidades do mundo enfrentou esse problema. Mas todos têm projetos futuros para a cidade. Claro. Salvador, eu queria trazer você para essa conversa. Em 84, eu vi o bonde moderno lançado por Mário Kernes. Na época, a eleição de Fernando José, que pegou o bonde andando e pagou o pato. Aí veio a história do metrô de Salvador. Já são quantos anos? 84 para 2012. São quanto? Viu quanto tempo tem aí? 20 para 2012? 28 anos. 28 anos. 28 anos que estamos discutindo metrô em Salvador, Neto. Então eu queria saber de você, você é a favor desse metrô que está aí, dos 6 quilômetros, dos 12, o que fazer? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Olha, Varela, esse é um dos principais temas do diálogo que eu pretendo construir com o governador Jacques Wagner. É muito provável que ainda essa semana a gente se encontre. Eu anunciei, quero repetir aqui, pretendo estabelecer a melhor relação possível com o governo do Estado e com o governo federal. Acabou a eleição, acabou a disputa. Agora é o momento de todo mundo dar as mãos para ajudar a cidade de Salvador. E aí, dentro desse desafio, está uma solução para o metrô. Por quê? Não é só o metrô. O metrô que já existe hoje, os 6 quilômetros que estão prontos e precisam funcionar, mas a ampliação dele, a ampliação da linha 1, a realização da linha 2 do metrô e a operação dos trens do subúrbio. Então, todo esse sistema de trem e metrô, ele tem que ser entendido de uma maneira integrada e, num segundo momento, tem que ser integrado também aos ônibus, porque o transporte público é um só. Os operadores até podem ser diferentes, mas o transporte público é um só. E o meu desejo é criar todas as condições por parte da prefeitura para ajudar na solução de funcionamento do metrô. Claro que o prefeito atual transferiu para o governo do Estado a responsabilidade pela ampliação do metrô. Então, vai ser preciso tomar uma decisão, porque a linha 1 que está pronta ainda não tem uma definição. A ampliação da linha 1 e a construção da linha 2, o prefeito atual passou para o governo do Estado. Mas você não pode ter prefeitura e governo dividindo isso. Eles podem somar para ajudar na operação. Eu não quero antecipar detalhes, Varela, apesar de já ter algumas ideias, porque eu acho que seria deselegante com o governador Jacques Wagner. Primeiro, eu quero sentar com o governo, sem qualquer tipo de preconceito, ou seja, conceito pré-estabelecido, sentar com o governo, não é, de coração aberto, para discutir a melhor alternativa para a cidade de Salvador, que garanta o mais rápido possível o metrô funcionando. Eu acho que esse tem que ser um dever da prefeitura e do governo. O povo tem falado muito comigo sobre esse tal bilhete único que você lançou aí. O que é isso, né? Traduza para o povo. Olha, o bilhete único, Varela... E o bilhete de final de semana? Eles vão permitir duas coisas. Primeiro, o bilhete único vai permitir que o passageiro ele possa, com um só bilhete, andar até 3 horas na cidade, né, de ônibus, de metrô ou de trem, não é? Portanto, há uma integração total do sistema, pagando uma só passagem. E o domingo é meia, que foi uma outra proposta que nós apresentamos, ele permite que, aos domingos, os passageiros paguem meia passagem de ônibus. A implantação do bilhete único e do domingo é meia virá dentro desse escopo da concessão do serviço de transporte. Então, como a prefeitura vai fazer a licitação já no começo do ano que vem e vai definir quem serão os operadores do transporte de ônibus na cidade, dentro do projeto já vai constar o bilhete único e o domingo é meia. Isso. Neto, nós temos que tratar também de outro assunto que estão me cobrando aqui, orla marítima. O que fazer? Qual o desenho que você tem? Porque até agora ninguém entendeu nada. Tinha barraca, tira barraca. Agora tem barraqueiro, tem sombreiro, tem tudo que você encontra na praia lá. O que fazer com essa orla? Que é a orla de Salvador, gente, é a orla mais bonita do Brasil. Nós temos 90 quilômetros de orla. É verdade.
Então, Neto, o que fazer? Como você tem projeto para o futuro dessa orla? Diga aí. Vamos lá, Varela. Da mesma maneira, temos projeto a curto, a médio e a longo prazo. A curtíssimo prazo é garantir limpeza, iluminação, presença da Guarda Municipal, organização do trânsito e, portanto, arrumar e limpar a orla de Salvador, como nós queremos arrumar e limpar toda a cidade logo na largada. Quero, ainda para a Copa das Confederações, e nós estamos discutindo isso com a nossa equipe técnica para analisar a viabilidade por conta do tempo, o tempo é curto, mas o nosso desejo já é começar a fazer intervenções físicas na orla de Salvador. Qual é a principal intervenção física? A ampliação do calçadão da nossa orla, para dar espaço para as pessoas andarem na orla e devolver vida à orla de Salvador. A vida não apenas durante o dia, mas a vida também à noite. E veja que isso acontecendo, nós vamos conseguir atrair bares, restaurantes, lojas, atividades culturais, atividades de entretenimento. Vamos dar vida à orla de Salvador. A longo prazo, Varela, nós temos o desejo de promover uma readequação total da orla, com investimentos imobiliários, aproveitando a chamada retropraia. Você veja, por exemplo, ali do Aeroclube até a praia de Piatã. Você tem uma retropraia fantástica, que está ocupada por imóveis abandonados, às vezes até imóveis com ocupação irregular, alguns caindo aos pedaços. Claro que isso é um projeto a longo prazo. Então, a curto prazo, curtíssimo prazo, limpar a orla, dar segurança à orla. Queremos ver e vamos iniciar, assim que possível, o projeto de ampliação do calçadão e atração de investimentos para a orla e, a longo prazo, garantir uma ocupação total da orla de Salvador. Acho que qualquer governante tem que ter esse tipo de visão, de curto, de médio e de longo prazo, mas, sobretudo, entendendo que a orla é um grande patrimônio da nossa cidade. E, é claro, nós vamos ter que, já, não mais para esse verão, porque eu vou assumir já no verão, mas para o segundo verão da nossa administração, em 2014, ter uma orla muito mais qualificada para a cidade de Salvador. Bom, Neto, entenda a posição da nossa Record Bahia, do Balanço Geral. Nós vivemos, transpiramos, ouvimos a cidade de Salvador. Essa cidade que nós amamos, essa cidade que o nosso patrimônio, que a nossa família, nossos bens materiais também, estão aqui. E a gente tem que torcer por você. É uma confissão que eu quero fazer. Estamos torcendo por você, todos nós da Record, que vivemos nessa cidade e queremos uma cidade melhor para a gente. O dever da Record, da direção da Record, é trazer essa notícia para você, desejar a você boa